Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mixpot. E percebemos que tem gente que não presta atenção no final. Então eu vou falar logo agora, para vocês seguirem, compartilharem, ativarem o sininho, verem todas as descrições dos convidados, da gente, de tudo, de também comentar em todos os nossos vídeos, porque é muito importante, seja um comentário bom ou ruim, ou uma opinião de vocês, que também vai ajudar no nosso engajamento e a entregar um conteúdo melhor, se for ruim, e continuar nesse caminho, se tiver bom, né? Claro. A gente trouxe mais uma convidada. Eu disse a vocês que ia ter muitas mulheres nessa nova temporada. A gente trouxe mais uma mulher que tem um destaque no agro, mas com a parte ambiental, que a Ana vai fazer as honras de apresentá-la para a gente, e já já a gente vai conversar muito sobre esse assunto. Tô aqui, ó, minha colinha de sempre. Vocês já conhecem até a capinha do meu celular, certo? Então é isso. Nós estamos com Marília Macedo, engenheira agrônoma, mestre em engenharia ambiental, com atuação com consultoria ambiental nas áreas de arborização urbana, paisagismo, sustentabilidade e gestão de áreas verdes. Desenvolve projetos que unem técnica, sensibilidade e compromisso ambiental. Também é engenheira agrônoma da Prefeitura Municipal de Garanhuns desde 2017. Olá, Marília. Olá, meninas. Um prazer estar aqui hoje. Agradeço muito o convite. Acompanho o trabalho de vocês há algum tempo já vi muita gente legal passando por aqui, que eu admiro muito o trabalho. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar sobre assunto polêmico, né? Marília, hoje o tema é polêmico, a galera do agro gosta. Marília, vou começar lhe perguntando como você foi parar na parte ambiental, né? Porque engenheira agrônoma, mas trabalha com a parte ambiental, me explicar aí um pouco. Bem, eu já nasci no meio do agro, né? Eu cresci no meio rural. Meu pai era produtor trabalhava com gado de leite, produzia queijo, então eu cresci naquele ambiente. E uma coisa assim que sempre me marcou muito quando era criança era ver meu pai passar por toda aquela questão ali da seca. Eu morava num distrito de Pesqueira, então era uma região muito árida, muito seca. E quando eu vim para cá com 11, 12 anos para estudar, quando eu comecei a fazer a faculdade, aí até o quarto período ali da engenharia agronômica é pesado, né? A questão ali de cálculo, tudo. E depois disso eu fui vendo as áreas que eu me interessava mais, que tinha mais a ver comigo. Foi quando eu vi a questão de agroecologia, de sustentabilidade, da parte de sementes, de fruticultura, e fui me interessando mais por essa questão da área ambiental. Então, após a graduação, eu também fui para o mestrado e optei por fazer um mestrado na área ambiental. Como foi que você chegou e qual o seu papel na prefeitura? Qual o seu trabalho? A gente conversou um pouquinho, eu pude entender realmente porque a gente não enxerga a arborização de uma cidade com todos esses problemas e com todas essas soluções que você traz. Mas fala um pouquinho do seu trabalho na prefeitura, como é que funciona? Qual é a parte burocrática da... Bem, quando eu terminei o mestrado, eu voltei para cá, para Garanhuns. Aí fiquei um tempo como professora, atuei no Pronatec, ali naquela questão de agricultura familiar. E foi quando surgiu a oportunidade de entrar na prefeitura como engenheira agrônoma. E lá eu nunca tinha passado assim pela minha cabeça trabalhar com arborização urbana. E lá eu consegui enxergar esse caminho, me botaram esse desafio e eu me identifiquei muito com a área, abracei isso e hoje, além da prefeitura, trabalho com isso também. E é uma questão bem polêmica, porque as pessoas têm um olhar um pouco, às vezes, não tem um olhar técnico, né? Às vezes tem um olhar muito sentimental, né? Não, essa árvore aqui foi eu que plantei quando eu tinha não sei quantos anos e agora ela cresceu e ela está aqui acabando com a calçada e tudo. Então, assim, a burocracia é a gente tentar conciliar o meio ali com as árvores que a gente tem, né? Então, se foram árvores plantadas sem nenhum tipo de planejamento, né? Não foi pensado qual é o tipo de espécie adequada para plantar aqui nessa calçada. Será que a raiz não vai
danificar? Será que ela não vai crescer ao ponto de chegar aqui na rede? Então, na prefeitura eu trabalho muito com essa questão de elaboração dos laudos, tanto para poda quanto para supressão arbórea, e também quando o empreendimento precisa fazer uma supressão vegetal, e a gente entra com a questão da autorização e também vê a questão da compensação ambiental, porque assim, a gente não pode retirar sem ter uma compensação, né? Então a gente vai ter que estudar aí quais são os meios de compensar. Geralmente, por exemplo, se eu tiro uma árvore nativa, eu vou ter que plantar 10 dela para compensar. Então, é mais ou menos esse o dia a dia aí nessa questão da arborização urbana aqui em Garanhuns. Marília, a gente sabe que no agro se tem muito essa questão ambiental. A sociedade em si julga muito, né, o nosso setor por estar fazendo desmatamento, por estar fazendo a parte de poluição e tudo mais, né? Então tem todo um contexto aí inserido nessa questão ambiental. Como é na verdade, né? Como funciona essa questão? Você acabou de falar que eu não posso retirar, né, determinadas áreas porque eu tenho vontade. Eu quero desmatar aqui, eu vou tirar e vou usar, né? A gente sabe que não é dessa forma. Mas você poderia explicar um pouco para o pessoal como realmente funciona? Sim. Na parte rural, especificamente, eu trabalho mais, não pela prefeitura, mas como consultora, porque no âmbito rural, a prefeitura não atua. No âmbito rural, é o Estado. Então, o meio ambiente fica por parte do Estado, da CPRH. Então, hoje em dia, todos os imóveis rurais têm que ter um CAR, né? Que é o Cadastro Ambiental Rural. E de acordo com o CAR, a gente precisa ter uma área de reserva legal, né? Toda propriedade, por lei, obrigatoriamente tem que ter uma reserva legal ali no seu preenchimento, na definição do cadastro ambiental rural. Então, você vai ali ver quais são as áreas que você pode usar para uso produtivo e quais são as áreas que você vai deixar para reserva legal. No caso aqui da nossa região, a gente precisa ter 20% da nossa área como reserva legal. Então, ali a gente vai ter que ter uma mata, né? Uma área de preservação do nosso bioma. Mas aí, então, se eu preciso, eu tenho uma propriedade que eu quero plantar uma pastagem para o meu gado. Então, eu vou ter que ir até o órgão ambiental, solicitar uma autorização para fazer esse desmatamento. No caso, aí o órgão vai ver ali se você tem a área de reserva legal, se você pode fazer esse desmatamento e vai gerar ali uma compensação, né, para você compensar essa área que você está retirando para poder plantar sua pastagem. Mesmo que eu tenha esses 20%, justificando que eu tenho essa área de reserva legal, eu também tenho que compensar ao retirar essa vegetação que estava ali. Veja só, cada caso assim, tem que ser analisado, não tem um método assim geral. Cada caso é um caso. Por exemplo, a gente já tem áreas que são consolidadas, que não tem vegetação significativa. Por exemplo, aquela propriedade ali já está por anos sendo cultivada pastagem. Então, dificilmente ela vai regenerar ali e voltar a ser uma mata original. Então, nesses casos onde não tem essa regeneração de uma mata que a gente chama de DAP, né, que é o diâmetro da vegetação ali, acima de 5, ela não vai ser considerada uma árvore significativa ali, um impacto ambiental não vai ser significativo. Então, ela vai ter uma autorização para fazer aquela retirada, aquela limpeza, que chama ali, para fazer o plantio. Na prática, como você está enxergando, né, essas mudanças ambientais? Então, fala pra gente como é esse impacto. Qual é o impacto que na sociedade tem? Bem, como você iniciou falando, o tema ambiental é muito polêmico, né? A gente que trabalha com a questão ambiental, a gente tem sempre várias discussões, vários pontos aí que o pessoal chega para comentar, para argumentar. E eu acho que não deve ser só no Brasil, deve ser uma questão, né? Mas assim, como a gente tem muita área produtiva, a gente se torna mais famoso aqui por essas questões aí de desmatamento, tudo. Mas a gente precisa ter leis que nos ajudem melhor a conseguir ter uma preservação do nosso ambiente, né? Agora há pouco foi sancionada, né? O Senado aprovou, a Câmara dos Deputados também aprovou, agora está para ver se
a presidência vai ter algum veto ou não, mas estão aprovando um novo licenciamento ambiental, onde estão chamando até de PL da devastação. Não sei se vocês chegaram a ver. Porque ele vai diminuir, assim, drasticamente a questão dos estudos de impacto ambiental. Então, vai aumentar com certeza a questão aí de desmatamento, se for aprovado. Então, eu vejo que não só o Brasil, mas como o mundo, a gente tá tendo muitos, sofrendo já por as questões de aquecimento global e tudo. E se cada um realmente não fizer a sua parte, vai ficar cada vez mais difícil. E para o agro, principalmente, porque é de onde vem a alimentação da gente, né? Então, maiores temperaturas vai com certeza ali prejudicar a produção de alimentos, questão de muda clima, temperatura, chuvas e tudo. Então, vai ser um impacto para todo mundo, inclusive para o agro, né? Essas mudanças ambientais mais bruscas, assim, se dá por esse desmatamento desacelerado e de forma errada também, porque eu lembro ainda de algumas coisas da faculdade, assim, e é muita questão de concurso, em todos os concursos que aparecem, que são as áreas ali de nascente, tem um percentual, né? E o que a gente vê muito ali nas margens de rios também eram para ser respeitadas, e quando a gente anda pelos lugares, a gente vê que não existe. Não existe. E a gente depois vê que aquilo ali vai enlarguecendo, não vai segurando mais. Enfim, são várias coisas que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia ali e que sabe que o homem é o maior culpado daquilo tudo. Por não conhecer também. Tem muita gente que faz porque não tem conhecimento, sabe, de fato. por uma questão cultural. Cultural. É também o que a gente também vê muito na nossa área, que é a questão da conscientização. Porque tem muita coisa que é conscientização, que simples palestras, divulgação de algumas coisas poderia fazer com que muita coisa fosse mudada e não acontece. Isso, exatamente. Por isso que a gente tem que investir sempre na questão da educação ambiental, né? De tentar disseminar mais esse tipo de conhecimento. Mas, assim, eu vejo que hoje em dia já se fala mais sobre isso, né? A gente já tem uma conscientização maior, já tem uma maior sensibilidade das pessoas. E hoje, com as redes sociais e com acesso à informação, todo mundo é muito especialista em tudo, né? Então, por exemplo, às vezes a gente faz a supressão de uma árvore aqui, de uma castanhola, que é uma espécie exótica, que para arborização urbana é bem complicado, mas aí a gente recebe uma enxurrada. Vocês estão acabando com o bioma da gente, alguma coisa do tipo, assim, tipo, não faz parte do nosso bioma, a gente está tirando aqui por alguma justificativa, mas as pessoas já estão com esse olhar, por que tá tirando, de crítica, né? Então, isso tem um lado bom também disso, né? Para ver que as pessoas estão mais preocupadas com a questão ambiental também. Mas voltando um pouco, né, para a questão dessa legislação especificamente, a gente sabe que há uma certa burocracia e um tempo para que as coisas aconteçam em relação, principalmente quando a gente fala em órgãos fiscalizadores que são, né, Estado e tudo mais. E esse impacto interfere gravemente na nossa cadeia produtiva, né? Concordo com você em todas as questões de que a gente precisa ter um controle, a gente precisa ter uma conscientização. Mas essa mudança em relação à legislação, ela vai fazer com que as coisas acelerem. E talvez esse aceleramento não vá fazer uma conscientização maior, porque você precisa fazer. Bem, assim, você tem razão, assim, quando fala da questão burocrática, né? Tem um tempo aí, por exemplo, a gente tem um tempo aí de 3 meses para resolver um licenciamento ambiental. Às vezes as pessoas querem dar uma acelerada nisso, mas aí é o tempo de se solicitar vários tipos de estudo, ver quais são os impactos ambientais que aquele tipo de atividade vai proporcionar. Então, assim, são questões que devem ser criteriosas, né? Eu vejo que os municípios, eles têm um tempo até menor, eles conseguem ser mais ágeis do que, por exemplo, o Estado.
né, que tem uma demanda maior. Exato. Se a gente conseguisse descentralizar do Isso, Estado e exatamente. conseguir. Porque eu estava até falando antes com a outra convidada sobre isso, porque tem várias cidades que já têm lei municipal própria de ambiental, né? E que talvez funcionasse muito bem, mas que ainda ficam a par de esperar o órgão estadual, Exatamente. que tem uma demanda gigantesca, Uhum. que não tem esse tempo de atender todo o Estado e não tem nem. É competente, que a gente não pode negar que faz um serviço brilhante, porque tem coisas que são absurdas mesmo. Por exemplo, contaminação do solo por soro, enfim, que a Exatamente. gente sabe que acontece. Quando não se tem um planejamento de uma queijaria, de uma unidade, quando não se pensa nesse impacto que pode gerar para o ambiente, né? Mas que um município podia dar conta, porque às vezes ele só tem 3, 4 empreendimentos, então tudo bem se ele fizesse esse serviço e tirasse ali da mão só do órgão estadual. Exatamente. Se cada cidade tivesse ali o seu órgão ambiental, isso com certeza seria bem melhor para os produtores ali daquela região, porque conseguiriam dar um avanço ali. Mas aí tem outras questões de impacto local que, mesmo naquela cidade ali, tendo uma Secretaria do Meio Ambiente, na área rural a gente não pode agir. Que é como eu falei para vocês agora. Por exemplo, uma autorização de supressão vegetal na área rural, o município ela não tem autonomia. Quem tem é o Estado, por lei. Então, assim, são coisas que prendem muito, né, normas, né, burocráticas, e prendem muito algumas autorizações apenas para o Estado. E o município não consegue intervir nisso. Então, acho que a gente precisaria de maior flexibilização, né, dessas normas, para que o município fosse mais atuante, né? Só que eu também entendo que para um município, e ainda mais municípios pequenos, também é bem complicado para a gente ter um corpo técnico que consiga atender, além da demanda da área urbana, a área rural, né? Que demanda bastante técnicos para atuar nessa área. Então, eu vejo que a gente tem uma falta aí também da questão de técnicos também para essa área e conseguir aumentar os quadros para a quantidade de funcionários, para que a gente consiga agilizar também essas questões desses processos. Entendi. E com relação ao produtor em si, né? Você consegue enxergar hoje uma conscientização maior e um trabalho maior voltado para essa questão ambiental? Ou você acha que está enxergando que não está tendo mudança e realmente, né, a gente está caminhando para um desastre ambiental, vamos dizer assim? Na minha percepção, assim, como eu ando, às vezes em área rural, tudo, em alguns trabalhos, eu noto que a partir da obrigatoriedade do CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural, houve uma maior conscientização porque virou uma obrigatoriedade e uma lei, né? E ter ali a sua parte de reserva legal. Mas eu também vejo que tem despertado mais a questão do pessoal ver tanto a questão de arborização urbana, ou de ter mais vegetação dentro da sua propriedade, como até uma questão de paisagismo rural, assim, de você querer trazer beleza para a sua propriedade, de pensar no conforto térmico, tanto ali da sua produção, do gado, que a gente sabe que se ele tiver melhores condições climáticas, ele vai produzir mais, um leite, produz mais leite, tem uma carne melhor. Então, com tudo isso, eu vejo que hoje em dia a gente tem uma maior conscientização também na área rural. Quando você fala dessa parte, já se tem essa conscientização de fato, porque eles introduzem muito sombrite e antes eles desmatavam e queriam ver só capinha ali e estava ótimo, mas agora quando eles fazem o desmate, eles preservam a grande maioria das árvores que possuem uma boa sombra ali. Mas isso não era muito realidade, porque quando eu cheguei, eu queria fazer um projeto desse na época da faculdade com meu avô, e meu avô disse: "Isso é conversa, menina, que história." Eu disse: vovô, quando a gente dá mais conforto térmico, a vaca não vai perder energia para ficar se mantendo a temperatura, né? E ela vai produzir mais. Exatamente. Cadê que eu consegui? Porque eu queria fazer o projeto para poder pegar dados, né? Aí ele: não, isso aí não serve não. Mas aí
Meu primo já conseguiu enxergar isso, que depois ficou lá criando. Uhum. Ele usa sombrite, e várias pessoas dali do meio também já fazem essa preservação das árvores e o uso da sombra, porque entenderam que é importante, não só o capim. Porque não é só comendo que ela vai conseguir ter uma boa produção. Como eu te falei, onde eu cresci era um lugar muito árido. E às vezes eu andando com meu pai, a gente para conseguir chegar a comunidade que tinha próximo eram 2 quilômetros. E eu lembro que uma vez a gente passando na estrada, eu vi que tava tudo cinza. Tinha queimado tudo. Eu disse, por que fizeram isso? Aí meu pai, não, porque queima para depois vir e plantar a pastagem. É uma questão cultural, né? Os nossos avós faziam isso, os antigos produtores faziam muito isso, sem saber que eles não estavam fazendo um bem ali para a propriedade deles, né? Tava ali acabando com as questões de nutrientes do solo, porque inicialmente aquela cinza que fica ali vai ser um adubo, né? A vegetação vai crescer verdinha, tudo, mas depois que aquilo ali for absorvido, tudo, a microbiota ali do solo vai ter desaparecido, né? Então, antigamente não se tinha essa visão, mas hoje em dia, com toda a questão de assistência, né, as pessoas começaram a enxergar isso, assim, de querer mais conforto térmico, de querer mais arborização na sua área. Antigamente era muito comum, até hoje em dia, às vezes você passar por uma grande área. Hoje em dia as pessoas criam gado mais confinado, mas antigamente era mais fácil você ver um monte de gado no pasto. E aquela famosa imagem que tem uma árvorezinha no meio do pasto e os animais embaixo dela ali, né? Todos eles, amontoados. todos Tinha algum amontoados. sentido, né? Mas aí eles não conseguiam enxergar e viam que precisava ter comida e não um Exatamente. conforto térmico para poder aproveitar o que ela tinha consumido ali no pasto, né? Todos Porque ali eu acho que, buscando. na verdade, há um tempo atrás, né, não se tinha acesso à informação, não se tinha acesso aos estudos, né? Uhum. A gente costuma brincar na área da gente que o produtor não tinha acesso à lei. Uhum. Então, quando alguém chegava lá e dizia assim, ó, tem que ser feito assim, ele acreditava. Ele não conseguia verificar se realmente, né, tem essa informação, se é real. Hoje não, hoje a gente tem uma equipe técnica forte que consegue levar essa informação ao produtor e ele consegue ter acesso a isso na palma da mão. Exatamente. Né? Então, acho que isso fez com que tivesse uma conscientização muito maior em relação a essas questões. Sim, com certeza. E essa questão dos órgãos também se comunicarem ali na questão que a gente estava falando, que a prefeitura não consegue chegar na área rural, mas aí tem a obrigatoriedade dos serviços fez com que também melhorassem o serviço, porque para a gente registrar uma fábrica é obrigatório que a gente tenha licença ambiental. Exatamente. Então faz com que eles também tenham esse conhecimento. Eu jogava o soro em qualquer lugar, botava numa caixa, ele transbordava e eu contaminava o solo, ali não crescia mais nada, mas era meu, então tudo bem. Até eu entender que para tirar uma licença ambiental junto com a CPRH, eu preciso dar destino para esse material, para os resíduos sólidos, para todos os resíduos, não só o soro, mas como tudo que eu produzo ali. E que eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu tenho que ter um projeto sanitário daquilo tudo para que eu garanta que realmente é meu, mas ali também é da União, porque o solo é da União. Exatamente. E eu preciso preservar. É exatamente essas questões de todos esses estudos aí, que é solicitado, que tem um tempo para análise e tudo, que com a desburocratização dessa nova sugestão de lei, isso vai por água abaixo, porque a partir do momento que você vai autodeclarar que você está cumprindo tudo ali, e você vai entrar num sistema, você vai autodeclarar que você vai fazer aquilo tudo e ninguém vai lhe fiscalizar. Eu vou para a polêmica. Priscila, no episódio anterior, ela acertou. A polêmica é comigo. E essa polêmica do autorregular, do autocontrolar. Hoje em dia, nas fábricas, a gente se autocontrola. Antigamente, a gente tinha um fiscal fixo nos laticínios, fixo no abatedouro. Ele ficava fixo ali. E ficava fiscalizando o que eu fazia. Hoje em dia, eu me autocontrolo. Então, eu tenho um profissional que vai escrever como deve ser feito, né? Ele vai botar no papel dizendo, a gente vai lavar o copo dessa forma. E eu tenho vários dados para me autocontrolar.
Eu acredito que o ambiental também vai seguir muito por esse lado, né? Então, vai ter uma série de papéis, não vai, a desburocratização não vai ser eu não ter nada, né? Eu vou ter que comprovar Tem que ter para algo, que, né? exatamente, eu vou ter algo que comprove que eu estou fazendo. Beleza. No autocontrole é uma realidade. Eu não tenho um fiscal lá o tempo inteiro, mas a gente já tem uma quantidade imensa de propriedades e de estabelecimentos que fazem esse processo. Sim. E de forma adequada, porque tem profissionais terceiros que vêm fazer esse papel, né? Então, a gente, como responsável técnico, É um meio que faz material isso. auditável, né? Se Isso. chega um fiscal a nível de querer fiscalizar, de realmente ver se tudo aquilo que está no papel é verídico, ele tem como ver lá e pegar uma pessoa e dizer, ó, como é que funciona isso? Porque ele vai estar lá com planilha, tudo Você na tem mão, né? dado, né? Então, por exemplo, eu tenho teste laboratorial que eu fiz dizendo que aquele produto é daquela forma e tudo mais. Você não acha que essa autorregulação ela vai caminhar por esse lado e ela vai fazer com que a gente tenha uma quantidade maior de profissionais na área atuando para esse controle, porque a gente vai precisar de um profissional de meio ambiente lá para fazer, né? Hoje, Prestar esse serviço, nessa consultoria, que seria o que a Isso. gente faz na sua... Na Ou verdade, você entende, desculpa, ou você entende que isso é um retrocesso. isso. assim, é um cenário completamente novo, né? A Uhum. gente ainda não sabe para que vertente vai se encaminhar tudo isso. E nem se, não é todas as atividades que vão poder ter essa Regulação. autorregulação, né? É igual o ramo da gente abatedouro, também, né? né? O abatedor precisa porque tem a questão do bem-estar animal. Então é obrigatório que tenha assim, um fiscal lá e não só autodeclarável. Ele tem que ter todo o material que os outros segmentos possuem, mas precisa ter sim um fiscal fixo no abatedouro, no caso. Não, sim, vai crescer a demanda, né? Essa questão de demanda, tudo, mas assim, essa questão de autodeclaração eu vejo como uma questão muito complexa ainda e, sinceramente, não sei qual o caminho que isso vai Uhum. tomar. Se vai ser uma coisa boa ou se vai ser uma coisa ruim, se vai ajudar a desburocratizar, os processos vão andar mais rápido. Mas pelo que eu conheço, quando não é obrigatório, as pessoas não fazem. Ou então meio que Isso, negligenciam, né? Algumas negligencia. partes fazem metade e a outra Isso. metade, quando vier e pedirem, eu faço. Por exemplo, citando um caso, é uma questão cultural, né? Que tem que ser disseminado ainda a questão ambiental. Um empreendimento qualquer hoje em dia, quando vai dar entrada, ele tem que mostrar ali sua planta e ele tem uma fossa, porque precisa de uma fossa. Ele não pode jogar ali os dejetos na galeria Sim. pluvial. Aí, o que o proprietário geralmente diz é o seguinte: mas eu conheço fulano e ele não tem, então por que eu tenho que ter? Então, assim, se fulano não faz a parte dele, por que eu tenho que fazer a minha? Entendeu? É muito complicado ainda lidar com essa questão de que as pessoas enxergarem a necessidade de se adequar. Então, eu acho que vai ser um longo caminho aí. Vai ter muita discussão e muita polêmica aí de volta Sim, e de tudo isso. a gente está falando de um tema que é polêmico por N questões, né? Então, a questão ambiental ligada ao agro, ela é polêmica porque se tem um estigma muito grande Sim, sim. de que se eu sou produtora rural, automaticamente eu faço desmatamento. Se eu sou dona de laticínio, automaticamente eu vou despejar o soro no meio ambiente, né? Então, se tem muito uma relação com isso, né? Além disso, tem o lado de quem está dentro da porteira, que eu só consigo crescer em determinados setores se eu tiver o suporte da licença ambiental. Mas aí trava lá no meio. Então, fica muito esse jogo de quem quer regular e de quem precisa ser regulado para que as coisas aconteçam. Então, às vezes, essas polêmicas, quando eu falo assim, eu vou ser polêmica na questão da pergunta, é porque eu estou do lado de cá. Eu sei o quanto demora para uma licença acontecer. Se for uma licença simplificada, entra nesses 90 dias que você falou, a gente consegue rapidamente. Mas tem licenças que demoram muito tempo. E aí, se trava a minha licença ambiental aqui, automaticamente trava tudo, porque trava a Adagro, trava outros órgãos, trava IBAMA, trava uma série de... Trava, quando, a depender da
a gente tem outros entraves também. A depender de qual seja o tipo de licença de operação, é, de instalação, tem algumas coisas que até o bombeiro também, que é uma coisa que demora. E o projeto também do bombeiro, a depender do tamanho do empreendimento, é Demora muito bastante. caro, muito Exatamente. desgasta muito. Então a gente tem esses entraves, né? Aí uma coisa vai puxando a outra e vai ficando ali. E tem gente que fica no meio do caminho por algumas Isso. questões Não, burocráticas. eu entendo. E assim, eu não quero que pareça que, não, estou do lado do meio Não, ambiente e não sim. estou do lado do agro, assim, até porque eu tenho uma visão muito diferente, assim, em relação ao agro, porque eu cresci vivendo isso. Então, eu sei da dificuldade, da realidade de um produtor rural, eu sei o quanto é difícil, do que quanto aquilo ali. Acho que é o maior motivo quando você é um produtor rural não é a parte financeira, é o amor que você tem por aquilo. Porque eu cresci vendo meu pai, às vezes, ter que tirar dinheiro do bolso para poder botar alimento para uma vaca, porque o que ela produzia não era Não é suficiente. suficiente para ela poder ele comprar de ração. E eu vejo que, além de tudo, é muito amor pelo que se faz. E eu sou, assim, muito fã, assim, dessa parte, assim, e gosto muito disso. Mas eu acho que as coisas precisam de um equilíbrio, né? A gente pode ter uma produção rural aliada à conservação do meio ambiente. Não, sim, aí eu ia, né, avançar um pouco mais em relação a essa questão do autorregulável, porque nós já vivemos isso do lado de cá na indústria, né? Então, meio que a gente, quando começou, a gente também ficou com receio, todo mundo tinha receio. Será que realmente vai funcionar, Sim, né? sim. E era muito novo até para a própria fiscalização. Como é que vai ser A gente se eu ainda, não estou lá, a né? gente ainda tem uma dificuldade de trazer alguma tecnologia para dentro, que seria coisas que facilitariam tanto nossa vida como a do próprio fiscal, em termos de fiscalização, que seria o autocontrole online, seria de planilha, tudo Digital. digital. E a gente tem essa dificuldade de comprovar que aquilo ali são dados realmente que não podem ser mudados, que são passados em tempo real para os fiscais e pode estar na palma da mão. Só que a gente ainda tem essa dificuldade de comprovar que isso realmente funciona e que a gente não vai estar burlando aquilo O tudo. sistema, né? Então ainda tem-se essa dificuldade. No caso do meio ambiente, de tudo dos órgãos, eu acho que sim, poderia ser um retrocesso. Tudo bem, eu acredito também, por conta que quando deixa de ser obrigatório, você relaxa. Mas eu acho que seria uma coisa muito boa e traria muito mercado para o pessoal que faz esse trabalho, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, enfim, porque a gente sente muito essa dificuldade quando a gente procura para fazer algumas análises. Eu estava comentando contigo, né? Exatamente. Análise de solo, quando é um Bem escasso. impasse, análise de fumaça, é horrível de achar. Tem gente que vem da Paraíba fazer alguns serviços para alguns clientes da gente. Então, tudo isso é meio que entrave. E se traz essa parte do autodeclarável, talvez abra mais mercado para que essas pessoas cheguem e consigam realizar esse trabalho. É, Pode ser um caminho, pode não ser também. mas Mas assim, aí é esse equilíbrio que você fala. buscar esse equilíbrio, mas também a partir do momento que não vai ser exigido muitos estudos, aí, assim, por um lado eu vejo que aí vai diminuir um pouco o mercado, porque eu não vou contratar mais aquele engenheiro agrônomo, aquela pessoa que teria que fazer aquele tipo de trabalho, aquele estudo ambiental ali, de impacto, porque não vai ser mais obrigatório, entendeu? Aí tem para tudo tem os dois lados, né? Então, eu realmente estou querendo ver qual é o desfecho que a gente vai ter nisso. E assim, falando da minha parte quanto prefeitura, a gente não está diretamente, né, ligado a isso, como eu falei para vocês, porque a gente tem a questão de impacto local, mas também tem outras atividades quando não inclui supressão vegetal, que pode ser com o município. Cada caso vai ser um caso. Então, quando o município pega, realmente as coisas fluem mais rápido. Não sei se vocês Sim. já chegaram a fazer o licenciamento de algum produtor que fosse pelo município. Não, nós não conseguimos fazer licenciamento pelo Não, município. não aceitam. É.
fazer de CPRH, mesmo que ele esteja introduzido ali Entendi. dentro da cidade, que não é muito realidade, mas é em alguns lugares de fábricas mais antigas que a porque cidade as chegou, fábricas né? geralmente Isso, são são mais em nas áreas zonas rurais. e não só de Garanhuns, mas na região, né? Isso. Aí toda a região realmente é com estado para É CPRH. estado. E pelo que eu conheço, é muito mais demorado e muito mais burocrático do que o licenciamento municipal. A gente teve eu tive um caso que foi com o meio ambiente municipal e que foi super rápido, né? Uhum. Era até um restaurante e a gente precisava fazer a questão ambiental. Tô aqui defendendo meus colegas analistas. Foi super rápido, muito rápido mesmo, porque a gente tem uma celeridade no processo justamente por não ter essa questão de Isso, supressão, exatamente. né, de ser um local específico, né, então a gente conseguiu essa celeridade. Mas quando a gente fala realmente na zona rural em si, nessa questão das indústrias e tal, é mais difícil. Sim, sim. E aí entravam muitas outras coisas. E até porque às vezes essas pessoas não têm vários documentos que se pedem, né? E aí vai ter que começar tudo lá do zero, até às vezes uma A gente escritura. consegue muito ajudar, porque eu não sei nada disso, aprendi, né? Mas como é um entrave para o meu cliente, a gente vai atrás. Tem uma pessoa, uma parceira da gente também, que é engenheira de Minas, mas que entende muito e que sabe todo o passo a passo ali, porque também faz essa questão quando é em água mineral, enfim. É uma pessoa que a gente conseguiu, depois de lutar muito, né, Ana? Ela Que consegue conseguisse nos esclarecer acelerar algumas coisas. e ela consegue dar entrada, enfim, porque não é uma área que tem muito profissional que está ali para dar as mãos e fazer. A gente estava falando até de um órgão que oferece o serviço, mas que ele deixava o cliente ir, tipo, eu quero esse documento. Ele não sabia nem o que era, porque geralmente são pessoas que não têm É uma muito consultoria pela discernimento. metade, Isso, né? mas que não tem muito esse discernimento e não tem esse tempo também para ir atrás de prefeitura, de conhecer um engenheiro que faça a parte de planta de fossa séptica, de tratamento de água, enfim. E Por que isso- tenha essa orientação para que ele consiga aquela licença. Até para entender o porquê. Porque às vezes a gente chega no cliente e diz assim, o senhor precisa ter a licença ambiental. A gente vai ter que ter, né, toda essa série de documentos. Sim, mas por quê? Por que eu Não preciso de uma sabe. licença ambiental? Só porque eu tenho que cumprir essa lista de documentos para entregar no órgão que vai liberar meu produto, né? Então, acho que falta muito isso também. Quando eu comecei, não tem muito tempo, eu comecei nessa área de consultoria de laticínio, enfim, a gente pegava muita licença que era feita pela metade. Ela tinha a entrada, a validade de 60 dias e o cara tinha perdido tudo que tinha pago, porque não anexaram nos prazos que estavam Adequados, lá, né? Recomendados. recomendados, pedidos, né? E perdia. E eu vou ter que pagar de novo. Eu disse, infelizmente, porque o senhor não anexou os documentos e foi perdida a licença. Isso é o cuidado que o produtor também deve ter na hora de contratar esses profissionais para fazer, né? Hoje eu fui procurada por um senhor que ele tem uma propriedade rural aqui em Garanhuns e ele disse, minha filha, eu quero dar entrada aqui para desmatar uma área para poder plantar pastagem. Eu disse, olha, não é com a gente, não é com o município, isso é com a CPRH, porque a gente não dá esse tipo de autorização. Aí ele começou a conversar algumas coisas comigo e eu fui perguntando para entender um pouco da situação dele e ver o que é que eu podia ajudar, apesar de não ser com a gente, mas o que é que eu poderia ajudar ele. Aí ele me disse, olha, quando a pessoa... Aí eu disse, você tem uma área de reserva legal já, porque isso aí vai ajudar nisso. Ele fez, olha, quando o menino lá fez o K, ele não me perguntou nada. Ele simplesmente fez e botou no sistema e eu não sei de nada. Aí a área que ele botou como reserva legal é a melhor área para ser produtiva da minha fazenda. Assim, como é que você vai fazer um trabalho na propriedade e você não conversa com a pessoa que é a pessoa que conhece mais a sua propriedade, que vai saber ali distinguir qual é a melhor área para se produzir, qual é a melhor área para se fazer cada coisa dentro da sua propriedade, né? Então,
o profissional também tem que ter esse olhar, né, de conversar, de chegar mais próximo mesmo ao produtor, de fazer ele entender e participar do processo. Porque aí depois, para refazer isso, aí realmente a burocracia para se refazer, se E o gasto, corrigir, né? o gasto com Duplo, projetos, né? com tudo de novo, entendeu? É só uma curiosidade, Marília. Eu não conheço a grade da agronomia, né? Não conheço. Eu sei que tem essa parte de agroecologia, Sim. mas em que momento do curso em si vocês têm acesso a essa questão ambiental? É tipo, eu tenho uma disciplina, duas. É um tema bastante trabalhado na área de vocês ou... Não, veja só, a gente tem toda a base de cálculo, de máquinas, de implementos agrícolas. A questão mais ambiental mesmo que a gente vai ter dentro da grade de agronomia é a agroecologia. A gente também vai ter a parte de silvicultura, que fala mais da parte florestal. Mas, assim, eu consigo enxergar que para tudo existe o lado ambiental. A parte Uhum. ali de produção de a fruticultura, tudo envolve muito a parte ambiental, mas o olhar é muito mais para produção, né? O máximo que pode se produzir, O que posso explorar, né? o máximo que eu posso explorar, e a agroecologia vem ali como o patinho feio, querendo melhorar um pouco esses sistemas produtivos aí para tentar equilibrar. Aí, por que eu te pergunto isso, né? Porque no caso da gente, a gente só vê inspeção no final do curso, Isso. né? Hoje eu até tive contato com uma pessoa que ela disse assim, eu passei a graduação inteira querendo trabalhar com clínica de cães e gatos. Hum. E de repente apareceu uma inspeção na minha vida. Você acha que essa questão de ter uma quantidade menor, vamos dizer assim, né? De disciplinas voltadas para o meio ambiente, interfere muito nessa questão de escolher essa área ambiental? Com certeza, assim, de todas as pessoas que eu vi se formar, assim, na minha turma, eu acho que eu fui a única pessoa que migrou ali para a área ambiental. Mas isso porque teve todo um contexto dentro da graduação. Eu passei do sexto período até me formar trabalhando com isso dentro da na graduação. Eu trabalhava com projetos de extensão, trabalhava com sistemas agroflorestais, ali a integração de lavoura, pecuária, com o silvopastoril, com as árvores, o que as árvores poderiam ali Uhum. ajudar tanto na pastagem, na produção com gado. Inclusive, trabalhei com o David nesse projeto que já foi entrevistado aqui também, falou que a gente se conheceu, inclusive até o meu marido, né, que é veterinário, também trabalhou junto com a gente nesse projeto. Então, era um projeto multidisciplinar que trabalhava agrônomos, zootecnistas, veterinários, porque englobava todo mundo ali tentando ajustar, equilibrar a produção com o meio ambiente. Mas poucas pessoas foram para esse ramo, né? Um dia alguém veio, uma dessas polêmicas que eu acabo me envolvendo aqui por conta de arborização urbana, a pessoa veio me questionar algumas coisas, eu disse, olha, você está questionando a pessoa errada, porque tudo que a gente faz, qualquer árvore que a gente vai retirar, qualquer coisa, tem uma justificativa. A gente não tira por tirar. E quem trabalha com o meio ambiente não é porque ela está querendo ali visar apenas interesses financeiros, é realmente porque gosta. Assim, é muito polêmico, não é um campo de trabalho fácil. Você não vai ter muitas, assim, pelo menos na nossa região, você não tem muitas oportunidades para isso. Então, você realmente tem que gostar também. Além de tudo, você tem que gostar. Mas eu vejo que é um mercado que vem crescendo. Até, assim, depois das obrigações de CAR, de licenciamento ambiental, isso teve uma demanda maior para a área ambiental, até para o pessoal que se forma em gestão ambiental também, por conta exatamente desses estudos que são solicitados, tanto para o licenciamento, tanto para o CAR. Então, isso criou-se uma demanda para esse tipo de profissional trabalhar na área ambiental. E qual seria o conselho que você daria hoje para quem quer trabalhar nessa área ambiental? Primeiro, estudar, né? Assim, a gente tem que nada vem fácil, né? A gente tem que se preparar, tem que procurar ali se você quer seguir uma carreira acadêmica, se você quer seguir uma carreira mais voltada para o mercado, se preparar para o seu objetivo
E apesar de ser uma área polêmica e que não tem tanto holofote, tanto vislumbre ali, eu acho que é uma profissão que envolve muito propósito também, assim, de você ver a questão de sustentabilidade, do que você pode fazer para melhorar ali o meio ambiente que você vive, que você quer para o seu filho. Então, eu vejo também uma crescente, né, dessa questão profissional. Também eu vejo como uma oportunidade gigantesca, porque eu vejo na dificuldade que a gente tem de encontrar profissionais Exatamente. e disso ser um mercado que alguém não está enxergando ainda, mas Isso. que é um mercado que está aí aberto e que eu acho que tem de muito a crescer por conta dessa preocupação que essa geração tem em preservar o meio ambiente, que por mais que pareça que não, mas tem-se sim esse interesse em preservar, em agregar e fazer todo isso rodar de uma forma harmônica, de fato. Sim, sim, eu vejo esse crescimento. A gente recebe muitos estagiários também lá, tanto dos cursos de gestão ambiental, e quando eles fazem um rodízio, e sempre passa pela questão da arborização comigo, e a gente sempre fica ali puxando a sardinha para o nosso lado e, e tentando mostrar para aquela pessoa ali o quanto se tem um leque ali que ela pode visualizar em relação às questões ambientais. E mostrar que é uma área que tem potencial. E que eu vejo que, apesar de, assim, ver que tem movimentos que querem retroceder isso, é uma área que tem tudo para crescer. Então, sempre vai ser uma área que vai estar envolvida em polêmicas, né? Com E certeza. que vão ter esses questionamentos que são mais, né, vamos dizer assim, polêmicos, incisivos, até às vezes um pouco mais duros em relação a essa questão, porque se tem os dois lados da moeda, né? Tem quem vê essa questão do meio ambiente realmente como uma dificuldade, né? Ah, é só mais uma burocracia, é só mais uma dificuldade. E não consegue enxergar justamente isso, que a gente precisa ter, o equilíbrio dos dois lados, né? Então, nem pode ser 8, nem também pode ser 80, Exatamente. para que haja um crescimento conjunto. Mas é um trabalho que, de fato, não se pode negar, precisa existir. Com certeza. Se ele não existir, a gente já sabe qual vai ser o final de tudo, né? Então, hoje em dia, eu acredito muito que essa autorregulação, né, ela vai dar oportunidades diferentes. Porque a partir desse momento, o próprio produtor, ele começa a se cobrar de uma forma diferente e ele vai começar a enxergar a necessidade desses profissionais Sim, sim. junto dele, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito significativa para a área. Se o produtor ele começar a enxergar assim os benefícios que se traz, não só não, eu só tenho uma reserva legal ali, mas o que é que aquela reserva legal ali na minha propriedade ela pode trazer de benefício para mim? Além de inúmeros benefícios quanto à questão ambiental, de você estar protegendo seu solo, de erosão, trazendo uma maior diversidade, a valorização até de um imóvel. Hoje em dia a gente sabe que um imóvel que tem um paisagismo significativo, que é mais bonito visualmente, isso tem um valor agregado em cima disso também. As pessoas já começam a dar mais valor também a essas questões visualmente, esteticamente falando do paisagismo. Também atuo nessa parte do paisagismo e hoje em dia assim, é um mercado que está em expansão. Então, valoriza os imóveis, traz conforto térmico, melhora o solo, traz questão de fauna para a propriedade. Traz o Então, bem-estar também, traz né? um Porque quando a bem-estar. gente vê um verdinho ali, dá uma sensação Exatamente. de coisa boa, não sei explicar direito, mas é um bem-estar que a gente se sente mais ali Então, conectado, não sei. é só uma questão de você conseguir alinhar, né? Tudo em equilíbrio ali. Tem a pastagem, tem o confinamento, aí ali pode ter uma alameda de umas árvores, pode ter uma reserva, pode ter um pomar. Antigamente se tinha muito isso, né? Em volta ali da casa, aquele monte de frutíferas. A questão das ervas medicinais, a minha avó tinha tudo, tinha chá para tudo. Então, E tinha também isso de não encontrar muito fácil, né? Hoje em dia isso, você encontra tudo muito fácil. isso. No sítio você tinha que ter tudo. Se você queria ter um coentro, você Tinha que ter tudo tinha que. ali. Você plantava o coentro,
plantava tudo que você precisava ali, um tomate, e ia regando ao redor da sua casa, né? Agora não tem, porque tem O que se muito faz espaço, falta né? hoje, né? Assim, essas questões mais naturais, mais orgânicos. Mas é isso, assim, é só a gente conseguir disseminar esses conhecimentos, mostrar ao produtor o quanto é benéfico para ele trazer essa questão do equilíbrio, até para acesso hoje em dia de financiamento, para banco, tudo. Questão que para você ter um licenciamento ambiental, se você tiver sua área de reserva, se você tiver sua área de preservação permanente ali, sua E nascente, super conta, eu não sabia que banco para liberar projeto, precisa estar para com financiar, você precisa estar em dia com licença ambiental É. e cadastro ambiental justificar rural. tudo lá, o E eu CA, acho que é tudo. uma das E a questões licença, que... se você tem que dizer quantas cabeças você vai criar, qual tipo de Isso. tratamento de dejeto daqueles animais que você vai fazer. Principalmente, eu fiquei curiosa porque eu não sabia que precisava em uma granja de suínos que você precisava fazer esse gerenciamento e precisava também de uma licença ambiental para Tudo que, tem que ter. para que esse recurso pudesse ser liberado pelo banco. É uma das coisas que eles mais pedem. Isso. E Hoje eu em não dia está sabia. tudo interligado, né? Um Isso, eu acho que documento até vai por atrelando isso, ao outro. né, que as pessoas se conscientizaram mais em relação a ter que fazer, né? Isso. É a obrigatoriedade que a A gente fala. obrigatoriedade, isso. A partir do momento que é obrigatório, todo mundo fica conhecendo, Se porque torna comum depois, né? exatamente Mas se é torna comum. porque alguém veio para exigir para que aquelas coisas não é, desequilibrassem, Isso, né? exatamente. Mas é isso, assim, só traz benefícios, né? Para você conseguir uma licença, para você conseguir um financiamento, hoje em dia você pode ter questão de crédito de carbono, se você tiver uma reserva significativa na sua propriedade. Então, é conseguir enxergar que os benefícios que se traz, né, da conservação do meio ambiente para conciliar com o agro, né, conciliar com a pecuária, com todas as atividades que forem ser feitas na propriedade rural. E eu acho que essa questão é uma questão que a gente vive em todos os setores, não só no agro. Essa questão da educação, de estar falando, de explicar, por exemplo, o que é o crédito de carbono, o que é uma reserva legal. Eu particularmente sinto muita falta de ver profissionais falando isso de uma forma que o produtor entenda e ele consiga entender, eu estou fazendo isso porque eu vou preservar um pouco, né, do ambiente em que eu estou, da sociedade, que tirar a árvorezinha lá vai fazer uma interferência no clima, né? Então acho que a gente precisa levar muito isso ainda O para caminho é eles. esse. Eles entenderam que todas essas partes de preservação, e dependendo do que ele produz, que pode sim ter vantagem, porque tem confinamento, se tem selo verde, ele tem outro valor. Exatamente. Ele pode vender o couro para outra pessoa que valoriza mais, porque o couro é muito desvalorizado. Eu estava ouvindo um podcast esses dias e o cara falando que a propriedade dele tinha alguns selos, não só o verde, e algum até que eles conseguiram criar por conta do marmoreio, enfim. E o couro ele estava vendendo para um conglomerado de marcas internacionais que pagava $5, era barato, mas é mais caro do que o Brasil consegue pagar e Com absorver certeza. esse couro. E ele está agregando ali, né? Agregando. E Valor essas empresas só compram de propriedades com esses selos. com selo verde. Então é muito interessante. Depois você começa a agregar valor e você está vendo que tanto você está fazendo bem ali para o que é seu mesmo de fato, Exatamente. e você vai conseguir preservar tudo aquilo, como também você vai ter um retorno financeiro por conta de todas essas ações que você está tendo consciência de fazer. Isso, assim, é só benefícios, né? E essa questão do selo verde, de crédito de carbono, se você tem áreas de nascente ali preservado, você pode ter até pagamentos por serviços ambientais. Tem todo um leque aí que dá para ser explorado, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer mais episódios com Marília. O que é que tu acha? Para Cada tema que Marília falou aí, se vocês quiserem um episódio, vocês vão lá comentar. Certo? Vão lá no Estarei aqui. Instagram também, dizer, a gente quer um episódio falando sobre crédito de carbono. Aí a gente vai chamar só Marília selo verde. isso, pra Vamos. falar. Porque assim, é uma série de questões que falam
de assuntos que são longos, né? Extensos. E que a gente E são precisa. super necessários, porque eu fiquei encantada. Depois fiquei com a curiosidade, eu ainda nem terminei ele. A gente tá lá no carro, eu vou terminar quando eu for embora agora, pra eu depois ir pesquisar o que é cada um desses selos que ele falou. Tem um que é especial pelo tipo de animal que ele cria, a quantidade de marmoreio, enfim. Depois eu fiquei na curiosidade de ir procurar o que era que significava cada selo daquele e qual vantagem cada um tinha. Porque aí depois a pessoa pode conversar com alguém que não conhece, mas que, eu vi isso, será que não se encaixaria para você também? Trocando informações ali, né? Os clientes Isso. em relação a essas questões, né? Eu sei que tem alguns selos que é quando você usa energia sustentável. Energia sustentável, Energia. eólica. Aí tem um selinho lá também. E um cliente da gente tava pleiteando. E, enfim. Mas é bem legal quando você consegue enxergar também. E ali você pode fazer mais. E é uma obrigação social, porque a gente tá aqui e quer deixar alguma coisa habitável para quem vem, né? Para quem vem por aí. Esses dias eu estava fazendo um estudo para dar uma palestra no programa de mestrado em Ciências Ambientais aqui da UFAP. E eu comecei a ficar assustada, assim, tudo que eu ia pesquisando e montando ali a apresentação, muitos estudiosos dizendo, ó, se a gente já chegou na temperatura, já elevou tanto, se a gente elevar mais 2,5 graus, daqui até 2050, não vai ter agricultura, não vai ter mais nada. E isso é assustador. E tá bem próximo, né? 2050 é bem aí. Tá bem ali. Será que eu ainda tô viva? Tô sim, eu tô na metade do caminho. Tô na metade da ladeira, como diz meu avô. Eu tenho 25 anos, eu ainda quero Olha, vamos pular essa conta, é melhor não fazer a conta. Eu tô na beira da ladeira ainda, subindo. Não dá não pra pensar nisso então, agora. é assustador, assim, você parar para observar os impactos ambientais que tá tendo, o efeito do aquecimento global. Pode ter impactos aí desastrosos para todas as cadeias. A partir do momento que a gente não tem como produzir alimento, que a gente não vai ter mais ali a agricultura, não vai ter solo, não vai ter clima, não vai ter chuva para aquilo, então, né, a gente tem que realmente cuidar da nossa casa. Da humanidade. É um colapso, exatamente. A gente tem que cuidar da nossa casa para que a gente tenha aí um prazo longo aí, né, para todo mundo. Consiga subir a ladeira, descer, subir o outro morro. Não, consiga subir e o resto do que vem lá dos filhos consigam também ter uma qualidade de vida legal depois, né? Exatamente. A preocupação é essa, né? Deixar para quem vai ficar. Um ambiente para todo mundo. Exatamente. Quer perguntar mais alguma coisa, Ana? Não. Próximos capítulos, né? Depois a gente vai falar só de selo, né? Quando eu sair daqui, eu vou anotar todos os filmes. Não, peraí, Priscila tá ali já. Priscila está nos bastidores, ela tá anotando todos os próximos episódios com Marília. Ótimo. Acho que vamos fazer o seguinte, vamos fazer um por temporada. Vamos né? lá. Aí cada temporada... Vou ser contratado por esse podcast. Vai ter uma cadeira cativa aqui. Adorei a ideia. É isso. Meu filho vai amar, que está super ansioso para me ver. Aí, a gente queria agradecer, Marília, por você ter topado vir falar. Tem muita coisa que eu não sabia de nada dessa parte, que a prefeitura tinha, assim, um profissional que tinha todo esse estudo. E não é nada é por acaso, né? A gente acha que tudo é por acaso, mas não é. Ou que isso é mais uma burocracia, né? Isso, mas que na verdade tudo faz sentido de existir, né? E saber que tem profissionais por trás disso. E também trazer a curiosidade de outras pessoas, ou até de estudantes, de também virem para essa área. É muito legal, foi muito rico de conhecimento. Eu aprendi muito aqui sentada hoje. Muito obrigada por trazer todo esse conhecimento para a gente. E para quem está assistindo também, eu acho que vai ser muito enriquecedor, né, Ana? Com certeza, eu acho que falar de temas polêmicos, mas que modificam a estrutura da sociedade é extremamente importante. Com certeza. Né? E trazer o olhar dos profissionais para essa área. Né? Eu acho que não adianta a gente ter só um monte de profissional tudo igual, que não consegue olhar para essas arestas, como Letícia acabou
falando, a gente tem um potencial de mercado muito grande na área ambiental. Com certeza. E além do potencial de mercado em relação à questão financeira, né, a gente também vê que há uma necessidade de se olhar com carinho para a questão ambiental. Porque nosso futuro depende de Depende todas disso. essas questões ambientais, né? A gente não pode Então, esquecer. é necessário. E aí, quando a gente até brinca, não, a gente vai ter mais episódios, é preciso ter profissionais também falando sobre essa questão ambiental. Então, pode ter certeza que vamos ter mais A gente episódios. veio falar de selo, porque eu fiquei Obrigada. curiosa. Eu vou pesquisar muitos selos para Eu quero, indicar para eu quero cliente. saber sobre crédito de carbono. Vamos conversar sobre isso. Foi uma coisa que aconteceu na exposição Foi. daqui de Garanhuns, na Expo. Na Expo Agro? Foi. Foi. Falava Eles muito falaram de sobre crédito crédito de de carbono e carbono. veio uma empresa oferecer algum serviço, não foi? Eu estava Ana? trabalhando, não cheguei a ver as palestras, o que estava acontecendo ali. As Tava empresas tinham a responsabilidade de também fazer esse gerenciamento. Passa algumas Eu só não informações entendi e, de do- fato, realmente, no tempo não fui pesquisar, mas tinha alguma coisa que envolvia crédito de carbono, assim. É um assunto extenso, um pouco complexo e hoje em dia tá super em alta, né? Todo mundo se falando muito da compra, de venda, de crédito de carbono, compra aqui, compensa ali. É tipo uma moeda. Eu ia perguntar isso. Em alguns casos, sim. Por exemplo, eu vou desmatar aqui, aí para compensar eu vou comprar aqui esse crédito de carbono, entendeu? Mas assim, essa questão dessa compra, né? Uhum. Como é que funciona O em si? gerenciamento disso e quem fiscaliza, por exemplo. Vocês me pegaram agora, eu também vou me aprofundar melhor nisso, Então, porque o próximo episódio a gente bem complexo. vem com esse isso. tema. Vamos- Não, mas assim, vamos- por exemplo, eu vou desmatar aqui, Sim, né? Como você sim. explicou, e eu vou comprar aqui. Então, tem Tem vamos quem dizer, vende vendedores. e tem quem... Tem, desses- exatamente, é o que eu estava dizendo da reserva legal. Entendeu? Que você pode fazer daquilo ali uma reserva de crédito de carbono. Você pode comercializar aquilo. Entendeu? Eu acho que na época da... Pode estar tudo errado, tá? Uhum. Mas na época eu entendi assim. Que num evento teria tanto de poluição. Foi, que ele disse até que contar, que Era você precisava possível- preencher quantas pessoas iam estar no stand, Isso. o que era que ia estar no seu E stand. quanto tudo precisaria Faz uma fazer a conta. compensação que você falou Tem na hora do desmatar. Muitos eventos que se já auto-intitulam aí como Carbono Zero, evento Carbono Isso. Zero. Só que isso tem que ter um selo, tem que ter toda uma certificação por trás disso. O Festival de Inverno de Garanhuns, ele tem um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, que é os guardiões ambientais, onde eles fazem o recolhimento de todo o material reciclável que é jogado fora ali durante a noite. Então, foram arrecadadas, eu não sei dizer quantas toneladas até agora, mas, por exemplo, essa quantidade de material reciclado, isso não está indo para um aterro, não está indo para um descartado de qualquer forma, isso já vai ter um crédito de carbono aí enorme. Entendeu? Você está evitando que aquele carbono ali esteja poluindo. Então, isso é uma coisa que já é realidade aqui também para a gente nos eventos. E gera muito renda também para as pessoas que estão ali fazendo esse trabalho, os catadores, dá uma visibilidade para eles que fazem esse trabalho que muitas vezes são até meio que invisíveis, né? Verdade. E é um trabalho bem legal, inclusive tem a analista que trabalha com isso lá na secretaria, que ela está à frente disso, ela é bem engajada, assim, a gente chama ela de Mãe Lucinda, porque ela gosta dessa parte dos recicláveis e está à frente aí desse projeto. E é uma grande iniciativa já do município tentar reduzir ao máximo essa quantidade de poluentes aí, que não está indo para o aterro, está dando uma vida útil aí ao aterro e gerando renda também para esses catadores. Interessante, legal. Muitos temas que a gente vai trazer nos muitos próximos Se episódios. deixar a gente conversando aqui mais uma meia hora, já sai mais tema e a conversa rende mais. Então, E como a gente mudou a apresentação do podcast, não tem mais aquele siga no final. não, peraí, eu vou dizer. Siga, comente, compartilhe, ative o sininho. Porque quando eu aprendi, aí ela resolveu mudar, entendeu? Não é porque a gente só puxou, isso. porque às vezes Puxou tem pro gente que não começo. fica até o final, né? Mas Ou a gente então vai
despede de novo. Ou então no final, quando a gente se despede, aí já vai embora, né? Não fica pra escutar esse negocinho. Quando Mas a muito gente obrigada, aprendeu, minha ela gente. resolveu mudar. Mas obrigada, minha gente. Siga, comente, compartilha, ativa o sininho. Vai Vai estar lá todas na as descrição, tá descrições. tudo. Tem Instagram de Marília, meu, de Ana, do Milk também, para vocês acompanharem todos os entrevistados. E esperem mais episódios com Marília para ela falar Estarei dos aqui. selos, viu? E do carbono também. Comentem lá dizendo, olha, eu quero saber do selo verde, do crédito de carbono. Vão dizendo aí que é para ela se animar e aceitar Voltar, voltar né? logo. Já Eu já fui aceitei. falar com ela sobre polêmica aí pode ser que ela não. Não, ela não me intimidou com as polêmicas. Gente, eu queria agradecer, muito obrigado pelo acolhimento. No começo eu estava assim, meio nervosa, mas elas super de boa, deixa a gente tranquila, bem acolhedoras. Eu amei a experiência, amei o nosso bate-papo, apesar das polêmicas. Mas eu acho isso importante, né? Que são a construção das ideias e esse diálogo, eu acho que é importante. Nada é estático, né? A gente pode ver aí e sempre encontrar a melhor solução através do diálogo. Então, é sempre bom estar trocando ideias e aprendendo. E eu vou aprender bastante também. Já aprendi muita coisa aqui hoje sobre as fábricas e os projetos aí. Então, eu amei essa troca e espero estar aqui mais vezes. Com certeza. Obrigada. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.